graça e a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Vou dar o aviso agora. Nós estamos chegando no final do ano e nós temos que ter projetos para o ano que vem. Que nós possamos assim escrever qual é o teu projeto para o ano de 2020. A palavra do Senhor fala que Ele concede os desejos do nosso coração, desde que sejam de acordo com a vontade dEle. Mas que nós possamos buscar mesmo no ano de 2020 mais da presença do Senhor. Que a sua primeira meta seja mais da presença do Senhor. Que você possa colocar no papel aquilo que você tem o desejo, aquilo que você espera para você no ano de 2020. E ore ao Senhor. Fala: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para realizar na minha vida no ano de 2020? Jesus está vivo, queridos. Eu falo que muitas pessoas ainda montam aquele presépio, colocam aquele menino Jesus, mas Jesus já nasceu, Ele já viveu, Ele já morreu por nós, Ele já ressuscitou, Ele está vivo. E Ele quer nos ajudar, Ele quer nos ensinar. Então que você possa buscar no Senhor aquilo que Ele quer e que Ele tem para a tua vida. Que você coloque num papel. Nós vamos colocar numa cestinha e nós vamos orar durante um bom tempo, crendo que o Senhor vai te abençoar e que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Amém? A palavra de Deus fala assim: aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Eu vou falar algo. Queira no teu coração buscar ao Senhor. As coisas estão cada dia mais difíceis. E muitas vezes nós nos acomodamos. Nós estamos adormecidos nas coisas do Senhor. Como a pastora Darcy falou, às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas materiais e o mais importante para nós é o espiritual. Porque quando nós buscamos o espiritual, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, queridos? Então que você possa escrever, se traga. A semana que vem é o último culto antes do Natal. E a outra semana é o último culto antes do Ano Novo. Se por um acaso você for viajar alguma coisa, você pode trazer antes ou depois, que nós vamos orar da mesma forma. Amém, queridos? Eu queria que alguém desligasse ou então colocasse aquele ventilador, senão vai voar tudo minhas folhas. Amém. Eu quero que você abra no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. É um pouquinho longa, mas eu vejo que só de nós lermos nós vamos entender muita coisa. Amém? Capítulo 18, no versículo de número 21. Todos encontraram, amém? Amém. Quem não encontrou ainda fala misericórdia, que a gente espera. Importante nós lermos a palavra.
Importante nós conhecermos a palavra do Senhor, porque é a boca de Deus falando conosco. Amém? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou para Jesus: até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí Jesus lhe conta uma parábola. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, que até que lhe pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, queridos? Vamos orar. Peça para que o Senhor revele essa palavra no teu coração. Pai, nós te adoramos nesta manhã. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos, Senhor, quebrantados diante do Senhor, Pai, para que o Senhor venha se revelar na nossa vida nesta manhã, que o Senhor venha falar conosco, Pai, porque a Tua palavra, ela é refrigério, Tua palavra é cura, Tua palavra é restauração, é libertação. Pai, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor, Pai. Que o Senhor venha mesmo tocar os nossos corações. Quebre em nós toda a resistência, Pai. Quebre em nós toda a indiferença à Tua palavra. Abre os olhos espirituais de cada um de nós. E fala conosco, Pai. E nos ajude a vivermos, a praticarmos aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós, Pai. Nos abençoa mesmo, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, já te agradecendo. Amém, queridos? Nós estamos no final de ano, né? E todo final de ano as empresas, elas fazem um balanço da vida delas, né?
E o Senhor tem tocado mesmo o meu coração, que a coisa mais importante que o Senhor quer nos ensinar, porque o propósito de Jesus vir ao mundo foi perdoar o homem, foi amar o homem, e é isso que Ele espera de cada um de nós. Que nós possamos assim nesta manhã, nesse final de ano, fazermos assim um balanço na nossa vida. Como que eu vivi esse ano? Será que a minha vida foi mais para a vontade do Senhor ou mais para a minha vontade? Queridos, se nós formos sinceros com o Senhor, às vezes nós achamos que porque a nossa vida está tudo bem, nós achamos que tudo foi bem na nossa vida. Mas se nós buscarmos no Senhor, Senhor, mostra para mim as áreas que eu não cresci espiritualmente. Porque às vezes a gente faz um balanço da nossa vida material, mas a nossa vida espiritual, a nossa vida material, ela depende muito da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar. Então, que nós possamos fazer um balanço nesse final de ano. Como foi a minha vida? Será que eu fui aprovada pelo Senhor? Será que o Senhor tem se agradado da minha vida? Será que o Senhor tem se agradado das minhas atitudes? E espera Deus falar. Porque às vezes nós falamos, nós achamos e nós não permitimos que Deus fale conosco. Porque só Ele pode nos avaliar. Nós podemos às vezes nos avaliar através da palavra. Eu quero muito mais do Senhor no ano de 2020. E eu quero muito mais da presença do Senhor para a minha vida. E essa palavra, eu tinha assim, muita coisa para falar. Ontem era mais ou menos umas 7 horas da noite, eu não tinha nada ainda para falar. Aí foi uma pessoa na nossa casa, ainda eu falei, Senhor, e essa pessoa falou sobre mágoa, falou sobre ressentimento, e a gente percebe a amargura na vida das pessoas. Então o Senhor falou, então você vai falar sobre perdão, porque isso é o mais importante da nossa vida, porque a falta de perdão nos aprisiona. Então, aqui Pedro, ele era um discípulo de Jesus. E eu acredito que não diferente dos nossos dias, né, sempre houve um problema de mágoa, um problema assim, de falta de perdão. Sempre houve. Porque se não houvesse, o Senhor não enfatizaria isso na sua palavra. E Pedro era um discípulo de Jesus. Ele caminhava com Jesus. E ele fez uma pergunta para Jesus. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele falou 7 vezes. Eu penso que ele falou, talvez uma vez por dia, né? 7 dias é uma semana, né? Uma semana é 7 dias, né? Talvez assim, 7 vezes por dia. E Jesus responde para ele, não, Pedro, 7 vezes, 70 vezes. São 490 vezes. Talvez por dia, talvez por semana, tantas quantos nós precisarmos liberar o perdão, nós temos que fazer isso. E Jesus conta a Pedro uma parábola. A parábola é uma comparação das coisas que nós conhecemos, das coisas naturais, com as coisas espirituais. E Jesus, ele começa falando para Pedro assim, que o reino do céu pode ser comparado com um certo rei, porque Jesus é rei.
E nós fazemos parte desse reino. E ele fala, um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Por isso que eu falei, nós temos que nos examinar, não só no final de ano, mas todos os dias. Porque um dia nós vamos prestar contas ao nosso rei. Um dia nós seremos julgados pelo nosso rei. Então ele fala, né? E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então esse rei, ele começou a prestar contas, fazer com que os seus servos prestem conta com ele. E veio um que lhe devia 10.000 talentos. E eu fui calcular isso, porque aqui Jesus está comparando dinheiro. Jesus está comparando como a money, né? E eu fui calcular quanto é 10.000 talentos. Um talento equivale a 32,3 quilos de ouro. Um talento. 10.000 talentos são 323.000 quilos de ouro. Uma grama de ouro custa R$190. 1 quilo de ouro custa R$190.000. 323.000 quilos de ouro equivale a mais ou menos 62 quadrilhões de reais. É uma dívida muito alta. A minha não é nada. Muito alta. Aí eu pesquisei na internet quem é o homem mais rico do mundo. Se esse homem devia para Jesus, para esse rei, 62 quadrilhões de reais, eu fui procurar o homem mais rico do mundo. É Jeff Bezos. E a fortuna dele é em volta de 2 bilhões de reais. 2 bilhões. E a dívida desse homem era de 62 quadrilhões. Nem o homem mais rico do mundo teria condições de pagar a esse rei a sua dívida. Por isso, esse homem que devia esse valor para esse rei, ele não tinha como pagar a sua dívida. Então, aquele servo do rei, ele se prostrou e ele reverenciou esse rei dizendo: seja generoso para comigo e eu tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O que aconteceu? Ele saiu, ele foi perdoado de uma dívida de 62 quadrilhões. Aí ele saiu, encontrou uma pessoa, um conservo dele, que lhe devia 100 denários. E eu procurei mais ou menos, eu não sei quanto você ganha, mas eu calculei mais ou menos 3.000 reais. 100 dias de trabalho são 30
300 reais não, 100 reais por dia. Então ele tinha uma dívida de, eu calculei uma dívida de 10 mil reais, 100 reais por dia. Se ele ganha 3 mil, são 10 mil reais. E o que ele fez, esse conservo? Ele foi assim, perdoado numa dívida de 62 quadrilhões de reais, e alguém devia 10 mil reais para ele. E o que ele fez? Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocou-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogando: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi, o encerrou na prisão, até que saldasse a dívida. As pessoas que estavam ao redor, que viram isso, vendo o que aconteceu, se entristeceram muito e foram relatar tudo isso ao rei. Então o rei, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim o rei ficou irado. O seu senhor o entregou aos verdugos. Verdugos são atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. E aí Jesus completa falando: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão com as suas ofensas. Sabe, queridos, todos nós que estamos aqui tínhamos uma dívida impagável com Deus pelos nossos pecados. Jesus, ele contou essa parábola para que Pedro entendesse aquilo que Jesus fez naquela cruz. Eu fiquei pensando, esse homem mais rico do mundo, se ele tivesse que pagar essa dívida com o dinheiro dele, ele não conseguiria saldar o que Jesus fez na cruz. E Jesus, ele pagou essa dívida por nós. Nós devíamos algo muito grande pelos nossos pecados. Tem pessoas que costumam falar assim: ai, eu vou fazer uma obra boa para mim ter um lugarzinho no céu. Queridos, obra de caridade não compra o céu. Só o perdão de Deus, só o perdão de Cristo, que pode cancelar a nossa dívida que nós tínhamos com o Pai. Jesus está contando isso hoje para nós, que somos seus servos, que Ele pagou esta dívida impagável. Lá no livro de Colossenses, você não precisa abrir, fala assim: vocês estavam mortos
espiritualmente, por causa dos seus pecados. Mas agora vocês estão vivos em Cristo, porque Ele perdoou todos os vossos pecados e cancelou e rasgou a conta da dívida que nós éramos obrigados a pagar. Salvação, ela é de graça para nós, mas custou um preço para Jesus. Jesus, ele não tinha pecado, mas ele decidiu pagar o preço por mim e por você e por todos os homens. Mas nem todos os homens têm entendido essa verdade. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: ah, perdoar, eu não perdoo. Eu não perdoo. Da mesma forma que Jesus perdoou os nossos pecados, que Jesus perdoou uma dívida que nós tínhamos impagável, o mundo está de olho em nós. As pessoas estão de olho em nós. Porque muitas vezes as pessoas fazem algo para nós e nós não perdoamos. Nós agimos como este homem mau. E nós agimos com as pessoas como ele agiu. Nós sufocamos a pessoa, dizendo: ela me deve porque ela me ofendeu. Ela me deve porque ela fez isso para mim. E muitas vezes nós agimos desta forma com as pessoas que nos machucam, porque nós somos, todos os dias nós estamos sujeitos tanto a magoar pessoas como a sermos magoados. E quando Pedro pergunta para Jesus: eu devo perdoar meu irmão, ou meu companheiro de trabalho, ou alguém da minha família, ou alguém que tem me machucado, que tem me ofendido, Jesus fala: não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Tantas das vezes que precisa ser perdoado. Porque muitas vezes as pessoas falam: nossa, ele fala que foi perdoado por Deus, que ele pode ir para o céu, e ele não consegue perdoar as pessoas que estão ao lado dele. E muitas vezes, queridos, eu vou falar, não é fácil nós perdoarmos. Não é fácil nós liberarmos o perdão para as pessoas. Mas só o amor de Deus em nós que nos ajuda a liberarmos esse perdão. Muitas vezes nós colocamos pessoas que estão ao nosso lado em prisão. Nós aprisionamos pessoas por falta de perdão. E quando nós aprisionamos pessoas, elas não têm como entenderem esse amor. Jesus, quando se ofereceu na cruz por nós, para nos perdoar, nós não precisamos fazer nada. Ele deu a vida dele por nós, por amor. O Pai enviou Jesus por amor a cada um de nós, para nos ensinar que da mesma forma que Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar as pessoas. Quando Jesus estava naquela cruz, as pessoas escarnecendo dele, rindo dele, antes de ele morrer, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
Quero falar algo para você. Quando as pessoas nos machucam, às vezes elas não têm noção do que elas estão falando ou fazendo. Às vezes as pessoas nos ofendem, e muitas vezes porque elas estão precisando de uma libertação. E às vezes, ao invés de nós liberarmos o perdão para elas, nós aprisionamos a vida delas. E nós nos esquecemos que da mesma forma que Jesus nos perdoou, nós temos que perdoar pessoas. Não é fácil isso, porque nós estamos tão acostumados a estarmos ofendidos pelo que as pessoas fazem, que nós nem pensamos naquilo que Jesus fez por nós. Porque todas as vezes que alguém nos machucar e nos magoar, porque eles vão fazer isso, pessoas vão fazer isso, nós temos que nos lembrar, da mesma forma que Jesus pagou a minha dívida, que era impagável, eu tenho que perdoar esta pessoa, porque às vezes ela não tem como o que pagar, ela não sabe, ela não tem recursos, ela não tem a presença do Senhor ainda, ela não tem esse amor, ela não compreende esse amor. Mas a partir do momento que nós tivermos essa atitude de amar, não concordar com aquilo que ela faz. Eu não preciso, Deus nos ama, mas Ele não concorda muitas vezes com aquilo que nós fazemos. Eu não preciso compactuar ou concordar com o erro da pessoa, mas eu tenho que perdoá-la e eu tenho que amar. Porque o Senhor fala que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então tudo na palavra de Deus nós temos que colocar em prática. Porque se nós não colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, nada vai mudar na nossa vida. E Jesus pagou o preço dos nossos pecados, para que nós possamos a cada dia caminharmos de acordo com a vontade dEle e tirar o pecado da nossa vida. Nós vamos pecar, nós vamos agir de uma forma errada, mas nós temos o perdão de Deus. E nós temos que querer uma mudança na nossa vida. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Ele não morreu na cruz para a gente simplesmente vir na igreja, bater o cartão para que o pastor veja que eu estou aqui e acabou. A gente vem aqui para aprender. A gente vem aqui porque a gente quer uma mudança na nossa vida. Porque às vezes nós vemos erro na vida das pessoas, nós acusamos pessoas e nós nos esquecemos. Esse vai acusar, esse me acusa, esse me acusa, esse me acusa e esse me acusa. Por isso que nós precisamos querer uma mudança de atitude. Porque quando nós perdoamos pessoas, nós somos perdoados por Deus. Jesus ensinou uma oração que muitas pessoas têm como uma reza. Pai, perdoa os meus pecados da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofendeu. Pai, perdoa as minhas ofensas, porque quando nós pecamos, nós ofendemos Deus. Quando nós pecamos, nós não estamos valorizando o sacrifício de Jesus por nós. Mas nós nos arrependemos e pedimos perdão. Senhor, perdoa as minhas ofensas da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofendeu. Porque a falta de perdão nos aprisiona. Às vezes nós falamos, a pessoa não merece o meu perdão.
Será que nós merecíamos o perdão de Deus? Não. Nós tínhamos uma dívida incalculável. Por isso que nós cantamos aquele louvor. Eu nunca saberei o preço que foi pago lá na cruz pela minha vida. Eu nunca saberei quanto foi o que eu devia para o Senhor. Porque todos nós estávamos condenados à morte eterna, ao inferno. Mas Jesus pagou o preço, pagou a nossa passagem, para que um dia a gente possa estar no céu. Amém. Por isso que se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoa. Por isso que Jesus fala no final do versículo: assim vos fará também o Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um as ofensas daqueles que te ofenderam. Esse rei, aquele que não perdoou, ele deixou os homens maus atormentarem aquela pessoa. Quando nós não perdoamos, nós somos atormentados pelos demônios, por Satanás. Quando nós não perdoamos, queridos, nós não somos abençoados. Não porque Deus não quer abençoar, porque a falta de perdão causa um impedimento da bênção sobre a nossa vida. Muitas pessoas estão amarguradas, muitas pessoas não têm paz, não têm alegria. Por quê? Porque há uma raiz de amargura dentro do seu coração. E a palavra do Senhor fala assim, não precisa abrir: tenham cuidado de que ninguém se exclua da graça de Deus. O que ele está falando? Que nós podemos nos excluir de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Nós podemos nós que nos excluímos das promessas, nós que nos excluímos da bênção, da alegria, da paz, nós nos excluímos. E ele fala que nenhuma raiz de amargura, eu li na Bíblia uma outra que fala, nenhuma raiz de mágoa venenosa brote no seu coração e vos que perturbe, e por ela muitos se contaminam. Quando as pessoas nos ofendem, é como uma semente que cai no nosso coração. E como que nós vamos alimentar essa semente? Com aquilo que a pessoa nos fez. Aquilo que a pessoa nos fez, nós estamos o quê? Cultivando aquela semente da mágoa. Ela vai enraizar no nosso coração. E ela vai nos contaminar. E através de nós vamos contaminar pessoas. Você pode perceber, quando você fala mal de alguém para uma pessoa, é porque você está com mágoa no seu coração. E aquela pessoa vai ficar com raiva daquela pessoa que você falou. Pronto, contaminou. Quando você começa a falar que você tem mágoa de alguém, aquela pessoa vai se lembrando de alguém que também a magoou. O que ela está fazendo? Ela está fazendo brotar a semente da amargura. O que é uma pessoa amarga? É uma pessoa angustiada, é uma pessoa que não tem alegria. Por isso, queridos, nós não podemos. Talvez você tenha aí no teu coração uma árvore. Uma árvore. O que nós temos que fazer? Arrancar. Jesus me perdoou, Jesus pagou o preço pela minha vida. Então eu vou pagar o preço pela vida daquele que me ofendeu. E eu vou arrancar esta raiz. E eu vou orar por aquela vida. Porque ele não sabe o que está fazendo. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que tomar cuidado como cristãos, como servos de Deus.
para não deixar as coisas contaminar a nossa vida. Nós vemos as pessoas muito contaminadas no mundo. Você conversa com pessoas, se você não tomar cuidado, você vai se contaminar com aquilo que ela fala. Ontem essa pessoa foi lá, a gente percebe a amargura, ela não falou nada. Ela não falou nada. E a gente percebe que isso está passando para a família. Você não vê alegria, você não vê paz, você não vê vida. Por quê? Porque a pessoa está amargurada. Aí quando ela foi embora, eu falei para o Rubens, nós temos que orar pela vida deles. E eu vou falar uma coisa, a vida deles está cada dia pior. E eles estão encontrando culpados. E eles acham que tudo de ruim que está acontecendo na vida deles é por causa das pessoas que ofenderam eles. E não é. Às vezes nós queremos encontrar culpados para aquilo que as pessoas nos fizeram. Mas nós temos que liberar essas pessoas e orar. E como que eu posso arrancar isso da minha vida, essa árvore? Às vezes nós não arrancamos de uma vez. Uma semente eu posso arrancar todo dia, porque ela ainda não criou raiz. Mas quando ela cria raiz dentro de nós, todo dia, como eu vou arrancando essa árvore? Às vezes eu consigo arrancar de uma vez só. E às vezes leva um tempo para arrancar. Como que eu faço isso? Não cultivando essa mágoa. Porque a nossa mente, o diabo, ele quer nos atormentar, porque é ele que nos atormenta. Os verdugos aqui são os demônios que vêm nos atormentar. Colocar na nossa mente aquilo que a pessoa fez. Porque ele quer prevalecer na nossa vida. Ele não quer que a gente perdoe, porque ele sabe o valor do perdão. Ele sabe o valor do que Jesus fez naquela cruz por nós. Por isso ele vem nos atormentar com aquilo que a pessoa fez para nós. O que nós temos que fazer para não cultivar isso? Todas as vezes que vier o pensamento, não, Jesus me perdoou, eu tinha uma dívida e eu vou perdoar essa pessoa, porque ela já está aprisionada. Uma pessoa que tem dívida já está aprisionada. E nós muitas vezes aprisionamos mais essa vida. Eu não sei o que tem no seu coração. Talvez é no seu lar, talvez é na sua família, talvez é alguém no seu trabalho, talvez é um vizinho, porque às vezes tem gente que é pedra no nosso sapato. Mas eu creio que Deus permite. Como que nós vamos exercitar o perdão se nós não formos machucados? Como que eu vou praticar o perdão se eu não sou machucada? Então, às vezes, Deus permite que pessoas nos machuquem. Às vezes eu fico 2, 3 dias magoada mesmo com aquilo que a pessoa me faz, ou aquilo que a pessoa fala. Eu fico. Mas eu começo a falar, Senhor, eu não quero essa raiz dentro de mim. Eu quero liberar esse perdão. Eu libero, porque perdão não é um sentimento, é uma atitude. Jesus não fala, se você sentir, perdoa. Jesus fala, perdoai. Perdoai. É um mandamento de Deus. Porque o perdão liberta a nossa vida e liberta a vida de pessoas que estão aprisionadas por nós e por outras pessoas. Por isso que um dia nós vamos prestar contas ao Senhor. E eu quero ler algo para você só para terminar. Lá no livro 1 João, não precisa abrir, fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Deus é amor.
Deus não tem amor, Ele é. E se Ele está em mim, em você, nós temos que exalar amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisso nós conhecemos que estamos nele e ele em nós. Tem uma outra passagem que fala: como que você pode falar que ama a Deus a quem você não vê, se você tem raiva, se você tem ódio, se você tem mágoa do seu irmão a quem você vê? Como nós precisamos mudar a nossa vida. Às vezes, as bênçãos estão retidas por causa da nossa falta de perdão. Porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios ou 2 Coríntios que o diabo prevalece na nossa vida quando nós não perdoamos. E ele prevalece na nossa vida para quê? Para nos atormentar, para nos destruir. Porque foi isso para que ele veio ao mundo, para matar, para roubar e para destruir. Às vezes eu me lembro que eu falava: não, eu não tenho mágoa. Eu não tenho mágoa. Eu lembro que numa época muito difícil da minha vida, eu não tenho mágoa. Aí eu orei ao Senhor e falei: Senhor, será que eu tenho mágoa? Porque às vezes, queridos, nós nos enganamos, achando que a gente não tem mágoa. Mas se nós buscarmos: Senhor, mostra para mim se eu tenho mágoa, porque eu quero liberar isso. E não alimente essa mágoa. Porque essa mágoa é para destruir as nossas vidas. Amém, queridos? Eu não sei como está aí o seu coração. Eu não sei como que está a sua vida. Jesus, Ele nos sonda, né? A palavra de Deus fala que o salmista Davi, ele fala: Senhor, sonda-me, ó Deus, porque o Senhor me conhece. Só Deus nos conhece, queridos. Nem nós não nos conhecemos. Às vezes tem áreas da nossa vida que estão camufladas. Às vezes tem áreas das nossas vidas que nós não queremos enxergar. Porque realmente liberar o perdão para alguém é nos humilharmos demais. Às vezes você sabe que você está certo, mas você liberar o perdão ou chegar... Eu me lembro que uma vez eu cheguei para os meus filhos. Muitas coisas eles fizeram de errado, mas eu pedi perdão para cada um deles. Eu me lembro que eu pedi perdão para o meu marido. Todas as vezes que eu às vezes agia de uma forma errada, ou mesmo eles, aquilo me machucava. Mas eu falava para eles: olha, eu quero te pedir perdão se eu fiz algo que te magoou. Então, queridos, só o Senhor nos conhece. Só Ele conhece o nosso coração. E o salmista fala: sonda-me, ó Deus, porque só o Senhor me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, queridos, que o Senhor possa tocar o teu coração, que o Espírito Santo possa revelar no teu coração aquilo que está escondido. Se você tem uma amargura, se você tem uma tristeza, aqui a palavra de Deus em 1 João fala que o amor de Deus em nós lança fora todo medo. Hoje as pessoas têm síndrome do pânico. Hoje as pessoas têm medo do futuro, porque o amor de Deus não é aperfeiçoado. Quando você libera o perdão e toma a decisão de amar a pessoa, não amar aquilo que ela faz, mas toma a decisão de amar aquela vida. O amor de Deus é
aperfeiçoado no nosso coração. E o medo, ele vai embora. O antídoto para o medo é o amor de Deus. Que nós possamos mesmo querer mais desse amor. Senhor, nós queremos mais da Tua presença. Nós precisamos ser ensinados, Pai. Nós queremos mais de Ti. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Se você está aí angustiado por uma situação, eu queria te convidar para você vir aqui na frente. Se você está angustiado, amargurado por uma situação que alguém te machucou, se você está amargurado, o Senhor conhece. Não tenha vergonha de vir aqui na frente não, querido. Eu sou a primeira que preciso estar aqui, porque eu quero todos os dias que o Senhor me ajude a arrancar a semente da mágoa, a semente da ofensa. Que você possa vir aqui na frente, querido. Venha mesmo, Jesus está aqui e Ele está aqui para te ajudar. O Senhor falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente. Que você venha mesmo, porque o Senhor vai tocar a tua vida. O Senhor vai tirar do teu coração essa raiz. O Senhor vai encher o teu coração com o amor dEle. É o amor dEle que transforma essa situação. É o amor dEle que cura a tua vida. É o amor dEle que restaura a tua família. É o amor dEle que te faz prosperar. É o amor dEle que te liberta. É o amor dEle que faz vidas serem libertas. Venha, queridos. Venha, venha mesmo. Coloque o teu coração no altar do Senhor. Coloque o teu coração. Os pastores vão orar pela sua vida. Vem orar mesmo. Vem liberar o amor do Senhor nos nossos corações. Senhor, nós temos a tua presença e nós queremos mais e mais de ti, Pai. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Mas que você a ama, que você a ama com o amor de Deus. Meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Te dar
Podem voltar para os seus lugares, consciente disso, que o Senhor já as curou. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. E jamais se esqueçam que o mais importante